Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Por falar no Mengão, o Malvadão amassou, destruiu o Vasco. O Flamengo ganhou por 2-0 com gol de Bruno Henrique de pênalti e um espetáculo de gol com Everton Cebolinha, que entrou no lugar de Michael. Tudo isso e muito mais, vamos reagir aqui, troca de passes, trazendo os melhores momentos e os bastidores desse clássico de milhões. Então fique conosco até o final. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Treinadores já falando depois de Flamengo e Vasco. Vão para cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Já tive na pele dele, já fiz muito isso. E depois a gente aprende. Pode ver que não é o Danilo, não é o Léo Ortiz, não são esses jogadores que vão fazer, normalmente são jovens. E eles vão passar por isso e dar confusão porque são clássicos. É basicamente isso. Hoje foi um jogo totalmente limpo, respeitoso das duas equipes. Eu contra o Botafogo não posso dizer a mesma coisa. Mas hoje não tenho nada para falar, senão respeito máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola e o jogo foi todo na bola. Oi, Felipe, aqui Sérgio Lobo, TV Globo Sport TV. Você tem uma série de opções de jogadores que jogam pelo lado do campo, obviamente, cada um com a sua característica, e a gente percebe que, você até citou uma vez aqui numa coletiva, o que você escolher, né, você sabe que vai cumprir bem a função. Mas em relação ao Arrascaeta, quando você, por exemplo, ou ele não joga, ou retira ele, como foi hoje durante o jogo, eu estou percebendo que você está, de repente, buscando adaptar ali alguém. Parece que hoje foi o Plata que você fez ali a função, mesmo tendo entrado ali o Luiz Araújo. Você acha que a função da Arrascaeta não diria um problema, mas é uma função ali que você ainda não está bem, você não está bem guardado ali quando você tem que fazer situações e ele não está no jogo ou iniciando ou durante? Vou repetir o que eu falei na outra entrevista. O Arrascaeta, ele é único, um jogador único, um jogador diferente, um jogador que escolheu estar aqui no seu auge. Nós vimos o melhor Arrascaeta durante muitos anos e agora acho que ele está no auge da carreira de um jogador que 29, 30 anos, né? Que você se sente bem, você está bem fisicamente e o nível de entendimento de jogo ele é perfeito. Mas eu sempre penso e sempre monto um modelo em função do meu ataque, dos jogadores de ataque que eu tenho disponíveis. E se não tiver a Arrascaeta disponível, eu vou ter que montar uma outra estratégia, como eu venho fazendo quando o Arrascaeta não está no jogo. Então sempre em função primeiro do atacante, do 9, e depois adaptando as peças ao redor disso, né? Então, se o Arrascaeta não está, tem outros jogadores que podem fazer. Bom, Plata fez nos jogos mais importantes e foi muito bem. Gerson faz, Luiz Araújo faz, Matheus Gonçalves faz a 10, tô esquecendo, Nico faz, tem vários jogadores. O Arrascaeta é único, né? Mas eu posso adaptar vários jogadores para jogar nessa função, e até mesmo Michael já fez contra o Fortaleza e Bruno Henrique já fez. Então eu tenho vários coringas dentro do elenco que eu posso ir mexendo e jogando com essas peças aí que nos dão muito para a equipe. Boa noite, Felipe, Bruno Castanho, Rubro News TV. Primeiro eu queria falar, né, com você sobre essa questão do elenco. Você falou de um jogo que por um momento ali perdeu o controle e você faz as substituições, 3 primeiras, depois ainda o Cebolinha que faz um golaço, a importância desse elenco. E uma pergunta individual sobre o Wesley. Toda a coletiva aqui é perguntada pelo Wesley, elogia, e de fato o Wesley hoje é o melhor lateral do Brasil e vai ser convocado para a seleção com méritos. Melhorou muito defensivamente, teve muito, né? Hoje ele faz a jogadaça do gol, por exemplo, né, que ele vai para o corredor central, arrasta e faz o passe para o gol. Mas nessa última, sempre aquele último passe, aquela tomada de decisão, né, do Wesley, que é muito importante para o teu sistema, cria bastante. O que falta para ele ainda mais evoluir e começar a dar mais assistências como a de hoje, por exemplo? Obrigado. O Wesley, momento de forma esplêndido, né? Tá muito bem. E assim, fase defensiva muito boa, tem ajustes que fazer, tem ajustes que melhorar. Ele mesmo pede para treinar esses ajustes que ele precisa fazer. Ele evoluiu muito em alguns aspectos defensivos de defesa da área. Desculpa.
E o terço final, todas as ações que ele fez bem. Muitas das vezes não acaba em gol, mas ele fez o cruzamento que eu peço para ele fazer. Na parte do campo que ele está, ele tem que cruzar a bola de uma forma, ele está fazendo. E muitas das vezes os jogadores de área não estão aproveitando, né? E essa frieza na área é uma coisa que eu nunca tive em 38 anos de carreira. 30 anos, quando eu tinha 38 anos eu ainda não tive. Eu tive 20 anos de carreira e nunca tive essa frieza na área. Era um jogador que perdia muitos gols e errava muito o último passe. Mas sempre acreditei, porque nunca me falaram que tipo de passe, ou como dar o passe, ou onde os atacantes iam estar em cada momento. E estamos falando isso pro Wesley e ele tem feito tudo. Então tá um momento maravilhoso, e esse momento tá naquele flow, né? Que tudo dá certo e ele tá desfrutando e se divertindo no jogo. E a gente vê que ele tá se divertindo, ele tá feliz, a confiança tá lá em cima e temos que manter ele nesse momento. Felipe, boa noite. Só desculpa, sobre a questão do elenco ali, das substituições, né, dessa importância desse teu elenco, como o Cebolinha, que voltou hoje, fez um golaço. O elenco do Flamengo é incrível. Já falei muitas vezes, eu acredito firmemente que é o melhor elenco da América. É um elenco altamente qualificado, completo, e poder colocar o Cebolinha no segundo tempo é uma maravilha. Então eu já falei para vocês, sou extremamente feliz de poder liderar esse elenco aqui e ter essa máquina na mão. Pessoal, pedir para que cada um faça uma pergunta. A gente tem muitos pedidos, se cada um fizer 2, 3, tá? Vamos lá, Igor. Felipe. Pode falar. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Na primeira resposta que você deu, você falou um pouco das mudanças táticas que o Carille fez e o Vasco conseguiu igualar a partida. E teve uma mudança que o Vasco estava no 4-3-3, depois começou num 4-2-3-1, depois um 3-6-1 ali. Eu queria te perguntar como você recebeu essas mudanças táticas e o que você pensou para respondê-las. Logo depois você fez um pacotão de substituições, colocou o Léo, colocou o Alan e colocou o... Não lembro quem foi o terceiro jogador. Mas enfim, acho que foi o Luiz Araújo. Mas enfim, como você recebeu essas mudanças táticas do Carille e como você pensou em respondê-las para o Flamengo conseguir depois ficar superior de novo na partida e chegar ao segundo gol? Obrigado. Bom, quando começa o segundo tempo, eu vejo como eles estão saindo da pressão e vejo o porquê que eles estão saindo da pressão. E claro, tem jogadores que... o exemplo do Varela, que já tinha falado para mim que a gente já tinha combinado de não jogar mais de 60 minutos, o Arrascaeta, a gente tinha combinado, e esses jogadores eu tô querendo dar, principalmente pro Arrascaeta, essa sequência de jogos para ele poder, porque o Arrasca é um tipo de jogador que ele ganha forma tendo mais minutos, e agora ele já está mais preparado para poder ter essa sequência. Então a gente combinou para tirar, né? Mas esses jogadores não estavam chegando no momento certo, na minha visão ali do banco, para pressionar junto com os outros companheiros que estavam indo. Então estavam acabando saindo da pressão algumas vezes, nos empurraram para trás, e quando a gente recuperava a bola, a gente não estava conseguindo mantê-la, porque estava tentando acelerar o jogo muito rápido, né? Então começou a virar um pouco o jogo de ida e volta. Isso cansou os jogadores que estavam mais cansados e sim, foi rápido a leitura, mas obviamente que já estava tudo pensado, porque esses jogadores que iam entrar nos dão muito controle, muito volume de jogo, e já com isso já controlamos de novo e já começamos a ter a bola, as chances de gol e o domínio do jogo, né, novamente. Então foi natural. Felipe, falando ao vivo também. Longa recuperação. Acho que é para coroar, né, o meu trabalho, a dedicação que eu tive ali junto com o departamento médico, com os fisioterapeutas. Eu brincava muito que eu ia ser o jogador que ia voltar mais rápido da lesão de Aquiles, mas a gente procurava tratar 3 turnos ali, de domingo a domingo, sem descanso, e isso deu resultado, né? Pude voltar muito bem, ainda estou aprimorando a parte física do jogo, mas esse gol aí me dá mais confiança para mim dar sequência no meu trabalho. Everton, foram 3 clássicos em sequência, o Flamengo conseguiu 2 vitórias, um empate,
E é um modelo de jogo do Felipe Luiz, que exige bastante a parte física também. Como é que é conciliar tudo isso, esses 3 desafios aí que foram os clássicos, quentes, e também essa questão da parte física, o Michael saiu sentindo muito. Como é que vocês estão administrando esse início de temporada agora? E dá para ter um descanso nessa retinha final até as semifinais? O professor tá procurando fazer isso, né? Tá rodando bem o elenco. O estilo de jogo dele exige muita intensidade. E acho que não é à toa que ele tá fazendo isso, tá rodando o elenco. Agora é descansar bem, a gente tem uma semana aí quase para descansar, para repor as energias, para chegar preparado nas finais do Carioca. Passamos aí por 3 jogos muito difíceis, tanto físico quanto mental, que acaba te exigindo muito, mas a gente soube sair muito bem desses jogos. Mais uma. Muito bem, ouvimos aí Everton Cebolinha, autor de um dos gols do Flamengo nessa vitória para cima do Vasco, também o Felipe Luiz em entrevista coletiva, e agora a gente ouve o treinador vascaíno, Fábio Carille, também falando depois desse jogo. Amigos, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui do canal RP, depois de mais uma vitória do Flamengo num clássico. O Flamengo jogou 3 clássicos em seguida, empatou com o Fla-Flu em 0-0, derrotou o Botafogo por 1-0 e hoje derrotou o Vasco por 2-0. O Flamengo de Felipe Luiz segue de vento em popa, e hoje o técnico deu aula quando precisou, né? O primeiro tempo do Flamengo foi espetacular, excelente. 1-0 foi muito pouco diante da vantagem que o Flamengo teve sobre o Vasco, que impôs sobre o Vasco. Teve até o segundo gol do Plata, anulado por um impedimento lá no início da jogada, né, do Varela. Mas eu achei que no segundo tempo ia ser um atropelo. E não foi, porque o Vasco voltou diferente. O Vasco voltou mais pilhado, mais no ataque, tentando empurrar o Flamengo contra o seu próprio campo. E nos primeiros 15 minutos, eu diria que o Vasco foi melhor até do que o Flamengo. O Verratti cabeceou uma bola no travessão e por pouco, muito pouco, a coisa não ficou perigosa. Mas aí o Felipe resolveu mexer. E mexeu muito bem. Primeiro tirou o Varela, que já devia estar morto, botou o Léo Ortiz, com isso ele fez a dupla de zaga, que eu acho que no futuro será a titular, Léo Ortiz e Danilo. Léo Pereira caiu um pouco mais para a esquerda. Essa é uma solução de 3 zagueiros também, que pode ser arrumada mais lá para frente, se necessário. Entrou o Alan no lugar do Everton Araújo. Não que o Everton Araújo tivesse jogado mal, mas o Everton Araújo é um jogador que não costuma contribuir bem, não costuma dar passes produtivos quando passa do meio campo para o ataque. Ele é um bom jogador de marcação. Hoje até andou se atrapalhando no início do segundo tempo, né? Perdeu uma bola ali que quase dá um contra-ataque perigoso para o Vasco, na entrada da área do Flamengo, mas conseguiu se recuperar. Mas, enfim, entrou o Alan no lugar do Everton Araújo e entrou o Luiz Araújo. Que, cara, eu continuo a achar que o Luiz Araújo, quando tudo estiver resolvido, quando houver o controle de minutagem que eles querem, mais ou menos todo mundo dentro do mesma minutagem, e principalmente de acordo com suas qualidades físicas, né? O Arrascaeta e o De La Cruz, um pouco mais poupado sempre. De La Cruz hoje, por exemplo, estava no banco, mas nem entrou. Mas, enfim, o Luiz Araújo, para mim, vai ser titular mais cedo ou mais tarde. Muita gente gostou muito da atuação do Plata hoje. Eu achei que ele foi muito bem no lance que sofreu o pênalti, mas, sinceramente, não consigo ver o Plata melhor do que o Luiz Araújo. No futuro, para mim, o titular tem que ser o Luiz Araújo e o Plata ser uma opção no banco. Mas isso tudo ainda vai demorar um pouquinho, até porque o Felipe Luiz já explicou que o Luiz Araújo está naquela categoria que ele pretende cuidar com algodões. Volto a explicar para quem ainda não ouviu a minha tese sobre isso, que os algodões se referem a tratar bem os jogadores de cristal que ele tem, jogadores talentosos, mas que fisicamente têm muitos problemas. Luiz Araújo veio de uma cirurgia complicada, De La Cruz e Arrascaeta, esses são complicados por si só, então também precisam ser usados com cristais, e o próprio Cebolinha, que está voltando numa cirurgia de recuperação do tendão de Aquiles. E que golaço fez o Cebolinha, hein, minha gente? Que golaço fez o Cebolinha. Aliás, um gol que era importante. Mas a partir do momento que o Felipe começou a mexer, ele retomou as rédeas do jogo e aí começou a botar o Vasco na roda, né? Houve uma jogada que terminou com um chute de fora da área. O próprio Wesley, não foi? Foi o Wesley que deu aquele chute? Não me lembro. Acho que foi o próprio Wesley.
A bola ficou mais de 2 minutos rodando para lá e para cá. O Vasco atônito, querendo buscar. O Vasco, que tinha começado empolgado, empurrando o Flamengo, voltou a ser dominado, voltou a ficar na dele. E o Flamengo passou a acalmar a partida, que estava começando a ficar um pouco frenética pelo lado do Vasco. Para culminar isso tudo, o Michael sofreu uma distensão, mais uma distensão do Michael, né? O Michael é um jogador que o Felipe Luiz também precisa cuidar com os algodões lá, porque também é um jogador que está se revelando de cristal. Muitas contusões musculares, né? E essa de hoje me parece ter sido um pouco mais séria. Ele saiu, estava chorando até no banco, foi no posterior da coxa esquerda. Mas aí entra o Cebolinha, e o Cebolinha entra e faz aquele golaço. A grande vantagem desse Flamengo atual, além do trabalho brilhante do Felipe Luiz, é o banco. A verdade é que é o banco. A gente olhar, por exemplo, como começou o banco do Flamengo hoje. Olha o banco do Flamengo hoje. Matheus Cunha, Diogo Alves, tudo bem? Léo Ortiz, Daniel Salles, João Vitor, Alan, De La Cruz, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Luiz Araújo, além do Wallace Ian. Então, quando você tem jogadores como o Ortiz, o De La Cruz, o Cebolinha, Luiz Araújo e até o Alan, você tem muita opção para fazer mexida. E foi o que o Felipe Luiz fez e fez com maestria. Bom, vamos rodar primeiro aqui os vídeos tradicionais do canal. Eu hoje, mais para frente, vou mostrar o nosso novo patrocinador e vou mostrar o vídeo que nós fizemos para esse patrocinador. Já sei que vão me sacanear pra cacete aqui, porque eu não sou ator, mas eu dou meu sangue. Vocês vão ver. Nosso novo patrocinador é Inol. Vamos ao vídeo da Absoluta. Lembrem-se, a Absoluta está dando 18% de desconto a quem for inscrito no canal e mandar para o zap para ela. O Renato, apesar do início do segundo tempo irregular, qualquer mortal consegue identificar como medíocres são Braz e Landim. Fico imaginando o Titica vendo esse Flamengo de Felipe Luiz. Era muita mediocridade. Era mesmo, Ricardo, era mesmo. O Flamengo hoje, ele é um time que ele pode até durante o jogo ter alguns momentos de não tanto domínio, como aconteceu no início do segundo tempo. Mas logo ele se recompõe e pega de novo as rédeas do jogo. Se você pegar o primeiro tempo, que foi excelente, excepcional, o placar de 1-0 foi mentiroso, era para ter sido no mínimo 2. E pegar o segundo tempo, a partir do momento que o Felipe Luiz faz as substituições, e aí é que eu digo, não só pelas boas mexidas dele, mas pelo banco que o Flamengo tem, o que acontece? O Flamengo volta a tomar conta da partida. Olha aqui, Júlio Vieira de Mello, boa noite, RP. Para quem estava condenado ao degredo de futebol, comente a atuação do Wesley. O Wesley foi um dos melhores. Aliás, a minha pesquisa é exatamente essa. A minha pesquisa é quem foi o melhor hoje. Bruno Henrique, rei dos clássicos, autor do gol de pênalti, que abre o placar. Cebolinha, 5%. Pulgar, 7%. Bruno Henrique tem 18%. E o Wesley, 70%. 70% é o apoio ao Wesley, já com 1.770 votos. Então, realmente, o Wesley está muito nas graças da torcida e jogou muito bem hoje mesmo. A jogada do segundo gol é uma jogada toda dele, né? Ele, inclusive, arranca pelo meio, tenta um passe, é interceptado, a bola volta para ele e ele aí encontra o Cebolinha, uma ótima posição para dar aquele chutaço e fazer o 2-0. Fernando Lira Reis, é isso mesmo, RMP. Felipe Luiz deu aula de como corrigir uma queda de rendimento. Wesley, monstro. Cebolinha, golaço. 2025 é nosso. Luiz Araújo voando. Luiz Araújo entrou e deu um passe, cara, a lá Arrascaeta, né? A lá Arrascaeta, espetacular. Acho que o Luiz Araújo, não sei a opinião de vocês, mas acho que fatalmente, quando as coisas todas se ajeitarem, no time principal mesmo, naquele que vai jogar decisões de Copa do Brasil, mata-mata, eu acho que o Luiz Araújo vai acabar sendo titular. O Felipe Luiz gosta muito do Plata, mas eu continuo a achar o Plata um jogador muito errático. Ele faz algumas boas jogadas, mas ele é muito errático ainda. Ele perde muita bola, ele insiste em dribles que ele não consegue concluir. Não é que seja um pereba, não é. Mas eu acho o Luiz Araújo muito mais eficaz. Olha aqui o canal Veredade. MP, boa noite. O Flamengo não pode vender o Wesley por menos de 35 milhões de euros. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o preço dele. Se houver um certo leilão,
O Barcelona parece que está querendo, mas parece que o Real Madrid também se assanhou. Se houver esse leilão entre Barcelona e Real Madrid, o Wesley é capaz de sair por 40 até 45 milhões de euros. Não me espantaria. O Jonathan Alves me pergunta, saudades do Tite? Abraço de Blumenau. Sou o Filipete, somos todos. Né? Somos todos da seita do apóstolo Felipe. Alexandre Appelbaum, meu querido amigo, boa noite, RMP. Saudações rubro-negros. Abraços para você e para a cachorrada. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço para você também. Gilberto Henriques Cordeiro Júnior. RMP, não é que o Alan esse ano resolveu jogar? Nem parece o mesmo jogador do ano passado. O Wesley jogou muito. Plata bem e Léo Pereira virou lateral. Eu acho que nessa sequência aí de jogos que nós vamos ter, acho difícil que o Alexandre consiga voltar a tempo de disputar as semifinais e final do campeonato. Eu acho, aliás, achava antes. Por isso mesmo estranhei a improvisação do Varela no último jogo. Mas o Varela foi muito bem. Mas eu acho que o ideal para o Flamengo, sem o Alexandre e sem o Ayrton Lucas, eu acho que é jogar com Danilo, com Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. Danilo, monstro, né, cara? O Danilo, hoje em dia, é o segundo capitão do time. Ele passa o jogo todo, o pessoal na transmissão ressaltou isso. Ele passa o jogo todo orientando o time. Fulano, aqui, dá lá, vem aqui, tá, recua. Porra, xerifão da maior qualidade. Rodolfo Pereira, RMP, meu Deus, como esse Vasco é fraco. Treinamos com transmissão da TV. O time relaxou no segundo tempo. Essa zaga do Flamengo está arrumada com o Danilo. Eu também acho. Danilo, Michael e eventualmente o Léo Pereira realmente fazem um trio de zagueiros ali espetacular. É isso aí, nação. O Flamengo amassou, massacrou o Vasquinho nesse clássico dos milhões e, por sinal, teve um público muito bom. Era esperado em torno de 40 mil pagantes e teve 44 mil. Surpreendeu aí o maior público no ano de 2025. Flamengo versus Vasco, que o Mengão amassou e destruiu o Vasquinho, que não teve para onde correr. O Flamengo simplesmente destruiu no primeiro tempo. Era para ser um placar mais elástico. Quem assistiu o jogo percebeu que o Flamengo teve um gol anulado por impedimento, com um gol de Gonçalo Plata de cabeça. O placar foi 2-0 final, mas fora o baile e as ameaças que o Flamengo vem construindo em cima dos seus rivais. Contra o Fluminense foi 0-0, contra o Botafogo 1-0 e agora contra o Vasco foi 2-0 e o Flamengo está já classificado para as semifinais do Cariocão. Flamengo assim mostrando sua força financeira, força do elenco e a força de Felipe Luiz, que só perdeu assumindo o time principal. Só tem uma derrota. Felipe Luiz só tem uma derrota assumindo o time do Flamengo com 2 títulos, a Copa do Brasil e a Supercopa em cima do Botafogo. Vamos falar um pouquinho de cada jogador. Eu realmente queimei minha língua em relação a Danilo. Você, torcedor do Flamengo, você achava que Danilo é aquele mesmo lateral direito da seleção brasileira? Eu acho que você se enganou assim como eu, porque na lateral direita ele não é ofensivo, é mais defensivo, não tem muita criatividade, mas no Flamengo ele se encaixou de maneira perfeita na estrutura tática de Felipe Luiz e vem dando aula de tática, de comando de equipe, de instrução, de saída de bola aérea, porque era tudo isso que faltava no Flamengo de 2024, onde Empatite pecava e dizia que tinha a melhor defesa da história, ele sabia mexer taticamente na defesa, e o Flamengo cansava de tomar gol de bola aérea, cansava de tomar gol nas costas dos laterais. Felipe Luiz parece que resolveu todos os problemas e, como alguns estão brincando, muitos são apóstolos de Felipe Luiz, ou seja, são seguidores dele e acredita verazmente que ele seja superior a Jorge Jesus, ou será superior, porque só vai se concretizar mesmo quando vier os títulos. Já veio a Copa do Brasil e também veio a Supercopa. Danilo jogou muito,
Quem jogou muito também foi mais uma vez o lateral direito Wesley. Deu uma brincada no final do jogo, teve um princípio de confusão ali com alguns jogadores do Vasco, mas o Wesley destruiu contra o Vasco e vem fazendo isso em todos os jogos, porque indiscutivelmente ele é o melhor lateral direito atuando no Brasil e melhor lateral da seleção brasileira, que realmente a seleção brasileira não tem lateral direito. Então a gente tem o melhor lateral direito e concordo com a diretoria que o Wesley só seja negociado após o Mundial de Clubes, porque a vitrine vai ser maior, ele vai conseguir sair por uma rentabilidade melhor e maior, e o jogador vai ter uma visibilidade mundial. Melhor lateral direito da América do Sul é o nosso lateral Wesley, jogando muita bola. Varela jogando de improvisado na lateral esquerda, foi bem. E aí que entra o segredo. Felipe Luiz teve uma estratégia fundamental quando ele tirou Varela e colocou o Léo Ortiz. Ortiz desceu como zagueiro na sua função do lado direito. Danilo jogou como zagueiro do lado esquerdo. E aí ele avançou o Léo Pereira como lateral esquerdo. E ficou de maneira perfeita. O Flamengo tomou uma pressão no início do jogo contra o Vasco no segundo tempo. Mas teve uma bola na trave de Verratti. Mas aí o Flamengo mostrou seu poderio econômico e financeiro em sentido de elenco. O elenco do Flamengo realmente é indiscutível o melhor elenco da América do Sul. Você tira Arrascaeta, você tem De La Cruz, você tem Gerson, você tem Luiz Araújo, você tem Matheus Gonçalves. E aí saiu Michael, infelizmente mais um contundido, com a lesão aparentemente muito grave. O Flamengo ainda não lançou nenhuma nota sobre essa lesão. E entra nada mais, nada menos do que Everton Cebolinha, que fez um golaço. Ele marcou pelo Flamengo após 8 meses. Lembrando que ele veio de uma contusão séria no calcanhar de Aquiles. Então ele tá em fase ainda de progresso. Em cada jogo ele vem entrando mais um pouquinho, mas ele é retirado do jogo no segundo tempo, quando ele entra de titular. Assim também como a Arrascaeta. Mas foi uma pintura. O goleiro tentou até jogar a luva, mas não deu. O Flamengo realmente mostrou todo o seu poderio. E na minha opinião, como eu já expressei aqui algumas vezes, o Flamengo vai disputar mais 5 competições. Que está disputando, né, o Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Mundial de Clubes. Já ganhou a Supercopa, então vai disputar 6, né? Já ganhou a Supercopa. Eu acredito que o Flamengo ainda vença mais 3 campeonatos. O Carioca, que eu acho que é obrigação. Sim, é obrigação do Flamengo, mas está fazendo valer a sua obrigação, o seu poder, a sua força. Copa do Brasil é mais rentável. E também a Libertadores. O Mundial é muito difícil, mas quem sabe, na mão de Felipe Luiz tudo é possível. E ele vem mostrando sua força, sua estratégia, sua inteligência e sua vontade de crescer no Flamengo e ser maior do que Jorge Jesus. E esse elenco aí abraçou a ideia e está demonstrando toda a vontade do treinador em campo. E aí você, torcedor do Flamengo, o que é que você achou desse clássico? Gostou? O que é que você gostou? O que é que você não gostou? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder mais nada sobre o Flamengo. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!